Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. O programa Livros em Revista, tanto quanto a emissora, sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, receberemos aqui uma cultura vendedoira. Falei vendedoira porque a gente vai para Portugal também, então vendedoira. Legal. Recebemos o professor, palestrante, coach. Ele tem uma série de atributos aqui, mas eu falo disso depois. Alexandre Lacava, uma pessoa que há 15 anos desenvolveu-se, introduziu-se literalmente no campo de vendas e está tendo muito sucesso. Está fazendo a cabeça de muitos vendedores e muitas empresas estão gostando desta cabeça maravilhosa, porque um vendedor bem treinado é sinônimo de êxito, é sinônimo de lucro, é sinônimo de permanência de mercado. E é isso que um bom vendedor sempre deve buscar. Antes de passar diretamente para ele, eu quero agradecer a nossa equipe técnica, que, como sempre, maravilhosa. Betânia, Luciana, Márcio, Verão, em suma, todas as pessoas que fazem o sucesso da nossa entrada nos teus aparelhos fantásticos que existem por aí. Agradecemos também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Portugal, Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande, tanto quanto que é melhor, muito qualificada, muito boa. www.com, também Facebook, stella.guedes56. Também quero agradecer enfaticamente a assessoria Ortolani Comunicação, www.ortolanicomunicacal.com, que fez esse nossa ponte. Ela nos pautou, esse é o jargão jornalístico, nos pautou. Ortolani, telefone em São Paulo, 11 3476-0359. Feito isso, Alexandre Lacava, administrador de empresas, especialista em gestão financeira, especialista em manejo e expansão de consciência, depois você vai me explicar o que é isso, palestrante e especialista em vendas, dentre tantos outros atributos. Recentemente lançou, por isso que ele está aqui, abrilhantando o nosso espaço, 7 passos para ser um líder de vendas. A inteligência emocional e o modelo de gestão para potencializar seus resultados pela editora Gente. Meu caro, muito obrigado pelo tempo. Você está correndo, veio correndo, vai sair daqui correndo. Eu te agradeço muitíssimo a honra da presença. Bacana, Ralph. Você sabe que quem também agradece somos nós, eu de estar aqui no teu programa. Como você disse, o teu programa também abrilhanta esse lançamento, essa carreira que, entre outras coisas, fundamentalmente tem o objetivo de levar conhecimento, levar cada vez mais melhores resultados para a nossa imensa população de vendedores aqui do Brasil e, como você citou, mundo afora, né? Muito legal. O vendedor, falando de vendedor, eu vejo muita gente. Existe uma literatura vasta no campo de vendas. Sim. Você vai nas gôndolas, tem um monte. E é difícil separar o joio do trigo. Uhum. Você, particularmente, é uma pessoa boa, que eu conheço há pouco tempo, mas a tua literatura é bastante profunda e abrange um bom número de possíveis resultados. Digo Obrigado. Possíveis, porque cada um Sim. resulta de maneira diferente. Sim. Qualquer pessoa pode se tornar, no teu feeling, qualquer pessoa pode se tornar um vendedor? Bacana. Ótima pergunta. Você sabe que essa é a pergunta que mais me fazem ao final das palestras. Ao final das palestras. Eu já comecei com ela. Ao final das palestras ou então no meio dos cursos. Essa pergunta, invariavelmente, que é o que mais me fazem. E a minha resposta é curta e direta. Sim. Qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor, aliás, um muito bom vendedor. Eu faço isso, aliás, um dos meus trabalhos é isso, é ajudar pessoas comuns, pessoas que nunca se imaginaram sendo vendedores, por algum motivo, num determinado momento da vida, precisam, querem seguir por esse caminho. Ou desperta, né? Ou desperta, exatamente. E eu justamente contribuo para que elas possam se tornar. Sim, o que eu costumo dizer? O que a pessoa precisa, né? Muita gente pergunta, pô, mas não precisa ter dom? Dom exatamente não precisa ter. O que ela precisa? Ela precisa ter conhecimento de método, então ela precisa buscar uma metodologia e além de tomar conhecimento com o método, entender ele, ela precisa praticar, ou seja, ter disciplina para tornar isso uma habilidade. Por último, tem aquilo que a gente chama de ter atitude, né? Então, aquela coisa,
conhecer o método, praticar ele para ganhar habilidade, e quando ela for chamada, quando ela estiver numa situação em que ela pode usar essa habilidade, ela usar efetivamente, né? Ela não, por qualquer questão própria, interna, ela se auto-limitar a usar esse tipo de habilidade. Não vou conseguir. Exatamente. Mas sim, qualquer pessoa pode ser um muito bom vendedor. Eu sempre imaginei, quer dizer, imaginei não, eu continuo com convicção, me desculpe, que a pessoa deve ser uma boa vendedora naquilo que ela conhece. Tá. Então, eu não entendo nada de automóvel, eu jamais vou ser um bom vendedor de automóvel. Por mais lábia, como a gente falava antigamente, por mais lábia que a gente tenha, por mais método que eu siga, o melhor método que eu siga, eu não vou conseguir vender um automóvel. Talvez um livro eu consiga vender. Tá. Eu acho que um dos ingredientes para o sucesso do vendedor é vender aquilo que conhece ou que se dispõe a conhecer. Sem dúvida. Concorda? Com certeza, concordo contigo. É ele se dispor, ou melhor, eu gosto de ser muito direto nesse sentido, ele decidir que ele gosta e quer vender. Então tem isso, porque é uma decisão própria, né? E você tem todo o direito de decidir que você gosta ou não gosta de determinadas coisas, que você quer ou não quer ir por determinados caminhos. Mas sem dúvida essa é uma decisão que tem que existir. Se você, a partir de amanhã, por qualquer motivo, entra na área de vendas de automóveis, você precisa decidir que você gosta de vender automóveis. E tem que conhecer automóvel. Sem dúvida. Vai na literatura automobilística. Sem dúvida. Isso é básico, né? Eu costumo dizer para as pessoas, para os meus alunos, enfim, para as pessoas que vêm fazer o meu curso. Olha, cara, conhecer muito bem do teu produto, do teu serviço, é básico, não é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, você já tem que vir com essa bagagem, conhecer muito bem sobre aquilo que você está vendendo ou negociando. É porque eu noto que tem pessoas que falam, perdeu o emprego, vou mexer com isso. Quando falo o termo mexer, é sinal que o cara não é do ramo. Vou mexer com isso, vou mexer com aquilo. Mas você conhece isso? Não, mas eu tenho um primo que ganha dinheiro com isso. Acabou. Pois é, não é tão simples assim. Não, é impossível, não, mas você precisa, sem dúvida, primeiro entrar dentro do mercado, conhecer, estudar, conversar com pessoas que conhecem, e não só conhecer, mas procurar entender algum aspecto, o mínimo que seja, dentro daquilo que você se propõe a vender, que te desperte um encantamento, que faça você dizer, isso é legal, isso é bacana. Isso cria dentro de você uma abertura para buscar cada vez mais informações e isso te faz, é como se você criasse um desejo, né? Você despertasse um desejo que faz você buscar não só o conhecimento sobre o produto, mas aí sim, sobre as técnicas e as habilidades que vão fazer você se tornar um bom vendedor. Como que você se descobriu vendedor? Porque você não era vendedor, você era um gestor financeiro. Exato. O que deu? Acordou e falou, opa, não. Eu vou ser vendedor. Né? Foi muito interessante. Tem muitas histórias, vamos lá. Vamos ter que falar do livro, com certeza. Mas faz parte, inclusive essa história que eu vou te contar faz parte do livro, está ali dentro dele, né? Tá bom. O que aconteceu? Eu, num determinado momento, resolvi mudar de posição como executivo, resolvi sentar do outro lado da mesa. Então eu era um executivo, chegou num determinado momento que eu falei, cara, quero uma carreira solo, vou montar a minha consultoria. Aí montei a minha consultoria, e uma consultoria naquela época ligada a desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, através de artes cênicas. Isso é uma outra história também, depois eu te conto, enfim, se a gente tiver tempo. E aí montei essa consultoria, uma parceria muito legal, e a gente começou a trabalhar com alguns grandes executivos, profissionais, e a gente teve a felicidade de ser contratado pelo presidente, na época, de uma das maiores empresas de treinamento e desenvolvimento de vendedores. Né? Treinamentos, vendedores. E nós fomos preparar esse cara, porque ele queria aumentar a sua habilidade em fazer palestras envolventes, em fazer palestras que... Né? Dinamizar o pessoal. Exatamente. E fizemos esse trabalho, foi muito bacana, o resultado foi muito legal para ele, e desse trabalho, dessa conexão, surgiu uma amizade, onde a gente conversava e tal. Num determinado momento, num desses cafés, ele virou para mim e falou assim, sabe o que está acontecendo? Cara, eu tô sofrendo. Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou parecendo o Tiranossauros Rex. Eu falei, como assim o Tiranossauros Rex? Ele falou, o mercado está tão receptivo e eu tenho uma boca muito grande para poder atender esse mercado, mas os meus braços estão curtos. Meus braços estão muito curtinhos para eu conseguir atender toda a demanda que vem do mercado. Eu falei, eu preciso de gente que, assim como eu, tenha vontade de
atender esse mercado, de ir, né, não só para o cliente, mas vir eventualmente para o palco, fazer... Falei, pô, você sabe que isso é uma coisa legal, eu adoraria poder me desafiar nesse sentido. Ele falou, você está brincando? Você não está falando sério? Eu falei, não, estou falando sério. Ele falou, cara, quando é que a gente começa? E foi assim, né? Passei 6 meses numa imersão, e esse é um grande diferencial. Desculpe, que produto que era? Eram... se quiser falar o nome da empresa, pode falar, não tenho pruridos aqui. Tá, legal. O produto que a gente vendia justamente treinamentos e consultorias... Treinamentos e consultorias para o mercado de vendas. Tá. Então foi uma produto. Não, foi uma enorme felicidade. Foi uma enorme felicidade para mim. Foi uma coincidência, né? Uma conexão, uma conjunção, onde me colocou dentro de uma área que o mercado me descobriu. Eu costumo dizer, eu descobri o mercado me descobriu. Por isso que né? Você falou, o mercado descobriu. Exatamente. Eu achei que era jactância de palanque isso. Mas antes de entrar no livro, o que é a expansão da consciência? Bacana, muito legal, hein? Maravilhosa pergunta. Bom, o que é a expansão da consciência? De uma maneira muito simples, tá? Porque a gente poderia ficar aqui horas e horas, dias falando sobre essa questão. Você volta. Ótimo, bacana, já está aceito o convite. Mas de uma maneira muito simples, o que é a expansão da consciência? É a nossa capacidade ou a nossa habilidade de enxergar a nós mesmos no momento presente, na nossa vida, de uma maneira mais ampla. Por que eu digo isso? Porque assim, quando eu digo, a gente se conhecer, a gente aumentar a nossa capacidade de se conhecer. E quando eu digo se conhecer, não é só olhar no espelho e enxergar aquilo que a gente vê. Mesmo assim, muita gente se olha no espelho e vê algo diferente daquilo que o espelho mostra. Enfim. Aí também é a circunstância, né? Exatamente. Mas isso acontece também, e principalmente, quando a gente trata das questões que estão daqui para dentro de nós. Né? Entender como nós funcionamos, por que nós fazemos o que nós fazemos, por que as coisas dão certo quando elas dão certo, por que elas dão errado quando elas dão certo, o que direciona as nossas atitudes, como que as nossas decisões são tomadas, tudo isso está muito ligado a como funciona a psique humana, né? Como é que funciona a mente, a cabeça, o que está aqui dentro, e todas as questões que estão implicadas ou implícitas nisso. E como a gente costuma dizer, né, o ser humano é um universo. Da mesma maneira, daqui para frente daqui para dentro nós somos um universo. Expansão da consciência é a gente adquirir conhecimento e habilidade de lidar cada vez mais com essas coisas, não só com o que está aqui fora, aliás, com o que está aqui dentro, e consequentemente, quando eu aprendo a lidar melhor com o que está aqui dentro, eu aprendo a lidar melhor com o que está aqui fora. Isso é a expansão da consciência, você vai expandindo a consciência sobre você mesmo, sobre os teus relacionamentos, sobre o universo, e isso te dá, enfim, no mínimo, melhor poder de decisão. Se isso te deixa mais feliz ou não, faz parte de algumas escolhas que a gente faz. Te dá um poder de decisão e principalmente uma melhor adequação ao teu ambiente. Né? Com certeza. Que aí você se sente melhor. Com certeza. Quando você interage e eu entendo como você age e isso faz com que eu entenda também e nós nos adequemos, tudo fica legal. Exato. Presumo. Tudo fica mais... Eu, pelo menos, sempre pratico isto. Sem dúvida. Nem sempre consigo, mas eu sempre procuro entender o outro. E essa é uma forma de expansão da consciência, percebe? O que existem são mecanismos, ferramentas, cursos e metodologias que, na prática, tanto do ponto de vista teórico quanto na prática também, auxiliam muito qualquer ser humano a conquistar essa mais habilidade sobre isso. Se não for para ter êxito, pelo menos para ter um pouquinho mais de paz, né? Com equilíbrio, certeza, né? Sem dúvida. Está um pouco mais seguro. Por que toma as decisões que você toma? O que você vai fazer com isso? Essa para mim é uma grande diversão na vida. Né? Aí porque cada um é cada um, né? Exatamente. Meu caro, vamos falar do livro? Vamos, está aqui para falar também do livro. Eu falei no começo que existe uma vasta literatura de vendas. Sim. Então cabe, sem sacanagem minha, já sacaneando. Sim. O que é que o leitor vai encontrar de diferente, ou seja, o que é que difere o teu livro de tudo que já existe até agora? O teu livro você lançou no final do ano passado? Isso, eu lancei em novembro de 2017. Então está fresquinho ainda. 4, 5 meses, exatamente. Está fresquinho. Acho que tem 2 pontos fundamentais que diferem esse livro de tudo que já foi encontrado no mercado, tudo que existe no mercado, que inclusive eu sou também um consumidor, né, de todos esses conteúdos, essa literatura. Mas tem 2 coisas. Vamos lá, acho que a primeira delas é que é um livro que traz uma metodologia
para desenvolvimento de equipes comerciais que eu nunca encontrei em nenhum outro livro até agora que eu tenha lido. Eu, sinceramente, eu sou um baita curioso, sou um especialista da área, já li muita coisa sobre isso e até então a gente encontra livros sobre liderança, a gente encontra livros sobre vendas. Agora, um livro que foque objetivamente o mercado de líderes de equipes comerciais, isso eu nunca vi. Então, nesse sentido, é um dos grandes apelos e por isso que vale a pena ler o livro, né? Você tem uma equipe comercial, você desenvolve pessoas dentro dessa área comercial, esse livro é indispensável para você ou para qualquer pessoa que esteja numa situação parecida com essa. É porque você não ensina a vender um produto, você ensina as pessoas a ensinarem os seus liderados. Exatamente. De qualquer maneira, no livro eu também acabo tendo que trazer o que eu faço ou qual é a metodologia que qualquer pessoa pode utilizar para poder vender mais e melhor. E aí, como a gente comentava no começo do programa, eu não estou só falando de vender produtos, de vender serviço, eu estou falando de vender ideias, de vender projetos, de vender apoio, aquilo que invariavelmente todo mundo faz, uma ou algumas vezes por semana, né? Lembrando... Toda hora. Toda hora. Lembrando para quem está nos assistindo, né? Não sei se você já se deu conta, mas você vende o tempo inteiro, quer você tenha consciência ou não disso, né? Então, o livro ele traz, através de técnicas de vendas, como você deve preparar melhor a tua equipe, desenvolver a tua equipe para ter uma equipe realmente vencedora, uma equipe líder de vendas. Então, esse é um primeiro ponto fundamental do livro que o diferencia de qualquer outro que existe no mercado. O segundo ponto foi um ponto que foi muito legal, que a própria editora me ajudou a perceber e ter consciência, né? Porque quando eu estava no desenvolvimento do livro, eles disseram para mim assim, Alexandre, cara, é muito legal a maneira como você vem escrevendo e desenvolvendo o método, a metodologia, o que você inventou como metodologia, porque a gente percebe que o pano de fundo que você usa é a inteligência emocional. Eu, inclusive, vou ser sincero, no primeiro momento eu briguei com eles. Eu falei assim, como assim? Não é um livro de inteligência emocional, é um livro de vendas. Ele falou, a gente entende, mas o que está por trás dele é isso. Eu falei, sabe que é muito interessante essa reflexão que vocês me ajudaram a fazer. E esse eu acho que é o segundo grande diferencial do livro, por isso que ele é um livro único. Porque ele traz a visão de vendas e a visão do gestor de vendas, fundamentalmente com base na inteligência emocional, né? Por que muitas vezes você tem uma metodologia, mas você sabe qual ela é, você sabe como instrumentar ela na prática, mas a coisa não acontece. Como a gente você não implementa, a coisa não você rola. Não consegue implementar. O que está acontecendo aí? Tem a questão da inteligência emocional, que determina resultados. Bons ou ruins determina resultados. E é onde eu tenho uma grande especialidade, até por esse meu background de expansão da consciência, onde eu ajudo as pessoas a tocarem em lugares que elas mesmas não se dão conta, ou não percebem, ou não têm clareza de que estão patinando ali, ou então toda vez que chegam até ali fazem um desvio e com isso perdem o fio da meada, a oportunidade de realmente fazer com que aquela questão seja colocada em prática. Então é um livro que mexe daqui para fora, com técnicas práticas de como vender mais e melhor e desenvolver a equipe para isso, mas é um livro que mexe daqui para dentro também. E com isso faz as pessoas se conectarem com aspectos delas mesmas que fazem com que elas possam ter clareza de qual é a decisão que elas têm que tomar para poder efetivamente ter o resultado da prática daquilo. Eu já vi acontecer isso muitas vezes. Um bom vendedor não consegue ser um bom chefe de equipe, ou gerente, ou diretor. Perfeito. Você resolve isso? Sim, um dos capítulos do livro fala exatamente sobre isso, que aliás é um dos passos do método. Estou tentando te derrubar, né? Não consigo, pô. Bacana, adoro esse tipo de desafio, aliás, obrigado por isso, né? Logo que tive em contato com você, o primeiro contato contigo é nítido no teu tom de voz e na tua abordagem, essa tua maravilhosa brincadeira, né? Obrigado. Um dos passos do método, aliás, o segundo passo do método é isso, eu chamo de inicia a transição de vendedor a gestor, né? Por quê? Não é fácil não, hein? Não, por isso que ele está ali no livro e deixa eu te contar. Já vi muitas resistências, tá? Com certeza. Desculpe te interromper. Imagina, por favor, falei me interrompa. Falei para você que não ia te interromper, Imagina, Ralfi. É que eu sou jovem, eu sou assim, intrépida. Estou adorando nosso papo, eu também sou jovem, intrépido, você sabe que eu adoro falar, já percebi que eu adoro falar, né? Muita gente me reclama sobre isso, muitos gestores me reclamam essa questão e
Alguns dos autores que eu me baseio e também aprendo muito com eles ajudam a gente a entender sobre isso. Né? Um deles é Ranchara, um grande especialista em liderança. E assim, nas empresas das pessoas que você conhece e das empresas espalhadas no mundo inteiro, embora seja uma questão mais simples, vamos dizer assim, de ser enxergada, ela é uma das questões mais difíceis de lidar. E é justamente por isso. Como é simples, parece óbvio demais. É simples com boas aspas, né? Exatamente, com gigantescas aspas. A maioria das pessoas tropeça aí. E no livro eu explico por quê. Posso dar uma palhinha do livro nesse sentido? A ideia é essa. A próxima pergunta é como são os 7 passos. Ótimo. Então, o espaço é teu. Especificamente falando dessa questão da transição, né? E o que eu conto no livro, e você que estiver nos assistindo e que tiver interesse de depois ler o livro, ou já está lendo o livro, pode confirmar isso. Tem 2 coisas fundamentais, aliás, um pouco do que eu já falei. Por que a transição dificilmente acontece? Porque a maioria das pessoas confunde mudança com transição. Né? Quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de cargo, de vendedor para gestor, está acontecendo uma mudança aí. A mudança do título, né, na carteira de trabalho, a mudança muitas vezes do local onde você senta, da mesa. Não, e o local até de cidade. Né? Às vezes até de cidade. Muda exatamente. Tudo, muda tudo. Isso eu chamo no livro de mudança. Só que existe um outro fenômeno que acontece que pouca gente se dá conta, que é a transição. Mas como assim a transição, Alexandre? Exatamente. Não muda, não é o que acontece só aqui fora, é o que acontece aqui dentro. O desapego, né? Exatamente. Acho que não sei se o termo seria esse. Também. Mas o desapego, ou seja, deixar o passado para trás. Exatamente. Leva só as experiências. Né? Exatamente. Saber vender ou ter sido um bom vendedor, o melhor vendedor, é importante. Mas não é o ponto fundamental quando você ou qualquer pessoa se torna gestor. As competências são outras, os desafios são outros. As necessidades são outras e a maneira de agir é diferente. Então é mais ou menos assim, as pessoas, é como se elas quisessem ir assistir o show, mas elas não querem comprar o ticket para isso. Cara, não rola. Sabe? Você tem que estar, além de disposto a lidar com as mudanças que vão acontecer aqui fora, a fazer a transição que invariavelmente acontece aqui dentro. Que, entre outras coisas, como você já mesmo citou, acaba sendo muito difícil porque, entre outras coisas, implica no desapego. Implica em você deixar de ser reconhecido, por exemplo, como o vendedor que no final do mês foi o cara que bateu a meta. E é reconhecido nos corredores, todo mundo fala, pô, cara, você é fera, hein? Inveja, né? Não é? Exatamente. Ô, legal, hein, desgraçado. Ô, legal, hein? Mas, enfim, mas você está sendo notado, você está sendo Claro. reconhecido por isso. Quando você se torna gestor, não é mais você o cara que vai lá e faz a venda. Aí, a tua habilidade é de fazer com que uma equipe faça aquilo que você sabe fazer como ninguém. Mas não é mais você, tem que E ser se o cara eles. não sabe transmitir, tchau. É igual o melhor jogador não é um bom técnico de futebol. Exatamente. Igual, né? É muito parecido. Agora, o que acontece? Nos primeiros meses, ou num primeiro momento dessa experiência do novo gestor, ele fica com a memória de quando ele era o vendedor e ganhava os louros por isso, ganhava as medalhas e os elogios por isso. Então, se ele não tiver uma clareza muito grande desse processo de transição, no 3º, 4º mês, já não recebendo mais elogios, porque agora não é mais ele que vende, aliás, ao contrário, ele está sendo criticado, porque num primeiro momento ele não vai acertar, ele está numa nova função. Então, o que ele faz? Sem perceber, ele corre para aquele lugar comum e conhecido dele. Então, ele começa a deixar a equipe de lado e ele vai fazer as vendas. Ou então aquele gestor que fala para a equipe, ó, não tem problema, no final do mês, se não der certo, deixa que eu vou lá e resolvo o assunto. É péssimo. Por quê? Porque ele não larga o osso, né? E como ele não larga o osso, ele não consegue desenvolver a equipe. Como ele não desenvolve a equipe não vende. Quanto menos a equipe vende, mais ele tem que... É um modo perpétuo, né? Exatamente. É o cachorro querendo pegar o rabo sem ter. Exatamente. Temos 3 minutos só. Uau, vamos lá. Para falar dos 7 passos. Vamos Maravilha. Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha. Quais são os 7 passos que resultaram no método o qual gerou o livro? Posso chamar método Lacava? Não? Sem dúvida, o método Lacava. Método Lacava. Para desenvolver equipes líderes de vendas. Né?
Maravilhoso, maravilhoso. Então, o primeiro deles é você precisa ter um método de vendas. Então, você não consegue ser um bom gestor ou um bom vendedor se você não tiver um método de vendas próprio e que seja sustentável e que ele possa se replicar ao longo do tempo. Então, a primeira coisa é que você precisa ter um método. E no livro eu mostro qual é o método que eu uso e ensino milhares de profissionais, centenas de empresas a venderem mais e melhor. Então, primeiro tem um método sustentável. O segundo passo é justamente o que a gente acabou de comentar. Inicie a transição, faça a transição de vendedor a gestor, porque não adianta só fazer de conta, né? Não adianta ter só lá no seu título, no cartão. Se você não agir como um gestor, ao invés de um vendedor, não vai acontecer. O terceiro ponto é desenvolva pontos fortes. A gente ouviu a vida inteira que o legal, o importante é você trabalhar os teus pontos fracos, né? Para chegar no sucesso. Cara, besteira. A grande sacada é você desenvolver aquilo que você já faz bem. Aí você vai se tornar alguém fora da curva. Aí você vai se tornar alguém referência naquilo que você faz. Lógico, não é para deixar os pontos fracos de lado. Continuarem fracos. Exatamente. Na medida do possível. Né? Trabalhe o suficiente para eles não te derrubarem. Mas concentra a tua energia nos pontos fortes. Então, desenvolva os pontos fortes teus como líder e de cada membro da tua equipe. Legal? O quarto passo é aprenda a aplicar a pressão certa. Equipe de vendas, principalmente, precisa trabalhar sob pressão. Agora, qual é a pressão certa? Tem uma que espana, que estoura, e tem outra que deixa eles numa zona de conforto, no marasmo. Nenhuma das duas é desejável. E o vendedor gosta de ser a pressionar, é incrível, né? Com certeza. Ele se sente respeitado. Pelo menos a experiência que eu tenho. É por aí, exatamente. Então, o quarto passo é aprenda a aplicar a pressão certa. E no livro eu conto como fazer isso. Se não, espana a rosca. Se não, espana a rosca, exatamente. Ou então deixa ele numa posição muito acomodada. Né? Aí ou ele foge, vai para o concorrente porque ali não tem mais desafio, ou então ele vira aquele peso dentro da companhia. Não tem mais expectativa. Né? Exatamente. O quinto passo é faça a gestão da equipe. Porque depois que você aprendeu todas essas coisas, Alexandre, como é que eu lido com tudo isso ao mesmo tempo? Então, faça a gestão da equipe. Tem 4 passos ali. E visando também o crescimento da equipe ou não? Sempre, com certeza. Sempre. Tá. Visando o teu crescimento como um gestor de uma equipe comercial, através dos resultados crescentes do desenvolvimento da tua equipe. Sem dúvida. Tem 4 passos ali, muito simples, não tão fáceis assim, de se colocar em prática para você fazer uma boa gestão. São factíveis, né? Com certeza, todos eles. Sexto passo é seja um líder coach, né? Hoje a gente aprendeu mais do que nunca de que mais do que dar ordens, mais do que dizer ou do que trazer o resultado, a gente tem que ajudar as pessoas a descobrirem como fazer isso por conta própria. E aí entra o papel do líder coach, né? É como um pai. Mais do que você continuamente trazer todas as respostas para o teu filho, que tal ajudar ele a começar a pensar? Que tal ajudar ele a começar a fazer uma boa buscar suas próprias respostas. Exatamente. E aí a figura do coach é muito adequada para poder exemplificar e personalizar isso. Né? Então, como líder, aprenda a fazer mais perguntas do que trazer a resposta. Porque a tua equipe é assim que gosta de se desenvolver. Né? Esse é o sexto passo. E o sétimo e último passo é fortaleça o processo, reconheça o propósito. Então, depois que você descobriu tudo isso, você vai lembrar que você precisa estar em contínuo aprimoramento dele, fortalecimento desse processo que você construiu. Agora, deixa eu te contar, você só vai ter saco, você só vai ter ânimo de lidar com tudo isso dentro de um mundo real que a gente vive, com alegrias e tristezas, se como líder, como pessoa, você tiver um propósito muito forte para fazer aquilo. Para levantar numa segunda-feira de manhã chuvosa, onde você sabe que os números estão péssimos e mesmo assim você levantar e falar, cara, eu vou fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Ó dia. Exatamente. Eu sei que não vai dar certo. Exatamente. Eu vou, mas porque eu tenho que ir, mas não vai dar. Agora, quanto... Terminou? Sim, esses são 7 passos. O tempo de reciclagem disso. Por exemplo, eu fiz um curso com você, me tornei um líder razoável, dentro da minha expectativa, estou bem, a minha equipe está bombando e tal. Mas a tendência é um acomodamento. Sim. O cara vai, se acomoda, está dando certo, está dando certo. Você sugere, ou no teu curso já está prevista uma reciclagem, um retorno para ver os pontos fracos, ou você permite que os caras liguem para você, aquilo que você me falou não está dando certo. Onde é que eu estou errando? Ou você me ensinou errado, seu grande homem. Canal aberto sempre, aliás, para você que está nos assistindo, leu ou vai ler o livro, mas posso depois entrar em contato com o Alexandre, com certeza, estou em todas as redes sociais,
me escreve no inbox, eu respondo todas as mensagens, inclusive nesse sentido de facilitar o desenvolvimento das pessoas. www.alexandrelacava.com.br. Isso, esse é o nosso site e dali você tem todos os caminhos para as redes sociais. Mas vamos lá, de quanto em quanto tempo? Eu não gosto muito, mas eu vou precisar te trazer essa resposta iniciando por depende, né? Depende muito de pessoa para pessoa, Claro. da maneira como cada um assimila. Meio óbvio isso, mas... Eu sei. De qualquer maneira, dá para trazer uma reflexão nesse sentido. Eu diria que sim, uma vez que você se colocou num projeto novo, com uma metodologia nova, eu diria que entre 6 meses e 1 ano é um período muito propício para que você possa fazer uma reciclagem. Aí você pode estar se perguntando, Alexandre, não é muito tempo para poder fazer isso? Eu vou te dizer assim, eu te diria o seguinte, para mim, como qualquer outro aspecto na vida, lógico que depende um pouco da complexidade, ele implica num processo, né? Vender é um processo, né? Escrever é um processo, né? Eu adoraria, mas ainda não descobri a fórmula de deitar num dia e acordar no dia seguinte fera um determinado assunto, né? A gente passa por diferentes... Não teria muita validade, inclusive, né? Exato, exatamente. Então eu acredito que esse período é um período interessante, a não ser que o nosso leitor já tenha e reconheça nele mesmo ciclos que ele percebe em si próprio que exigem ou que facilitam essa manutenção, essa reciclagem dele. Aí é muito bem desejado, porque senão eu recomendo, sabe, de 6 meses a 1 ano é bacana de você sentar, fazer uma reciclagem, pegar tudo que deu certo, que não deu. Menos do que isso eu também acho um pouco precipitado você jogar tudo fora, você dizer, implementar, olha, já tem uma forma. Exatamente. Meu caro, infelizmente, a clava está descendo na minha cabeça, na sua não, porque você é convidado. Bacana. Eles não costumam bater em convidados, mas em mim, legal, com certeza. Legal. Então, olha, agradeço novamente a tua participação, a tua vinda, a tua correria para vir até aqui. E eu espero que os 7 passos para ser um líder de vendas, o subtítulo é o livro, né? A inteligência emocional e o modelo de gestão para potencializar seus resultados, pelo editor agente, seja realmente um campeão de vendas, se não um campeão de vendas, mas que abrange o maior número possível de pessoas que necessitam dos teus ensinamentos, que são verdadeiros ensinamentos. Muito obrigado, Ralf. Mais uma vez, obrigado por me receber aqui. Você que está nos assistindo, obrigado por você investir teu tempo em aprender, em se desenvolver, enfim, e tornar esse nosso universo um universo cada vez melhor. Cada vez melhor, mais factível, mais palatável. É isso aí. Mais centrado. Pessoal, conversamos com o professor, palestrante, coach, escritor, um monte de coisa, Alexandre Lacava. Até a próxima semana, se Deus quiser e as forças inimigas assim permitirem. Tchau, tchau. Obrigado.